Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 17 de maio, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o ex-prefeito da cidade de Niterói e pré-candidato a governador do nosso estado, Rodrigo Neves. Rodrigo, muito obrigado por sua presença aqui. Há muito tempo que eu queria conversar com você. E já queria propor que nesse nosso início de bate-papo a gente pudesse falar sobre um assunto muito significativo, já que você é do PDT, falar sobre educação. Muito obrigado pela sua presença aqui. Olha, Mauro, é um prazer estar com você aqui, com todos aqueles que estão nos assistindo da Baixada Fluminense. De fato, é um prazer extraordinário estar contigo e conversando com as pessoas sobre os desafios que a gente tem no Rio de Janeiro. E eu, que fui prefeito de Niterói nos últimos 8 anos, tenho a dimensão da gravidade da crise do Rio de Janeiro. É uma crise sem precedentes que está afetando a vida de todos nós, fluminenses e cariocas, especialmente ao povo mais pobre do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro perdeu 700 mil empregos com carteira assinada nos últimos 5 anos. O Rio de Janeiro hoje, Mauro, tem mais de 1 milhão de famílias em situação de extrema pobreza, passando fome, necessidade, muita necessidade. E, de fato, como você lembrou muito bem, a educação no estado do Rio de Janeiro completamente abandonada. O Rio de Janeiro tem um dos piores ensinos médios, que é a responsabilidade do governo do estado, do Brasil. Nós temos aí a 25ª posição no ranking do Enem, dos ensinos médios, dentre os 27 estados do Brasil. O Rio tem uma das 3, 4 defasagens da idade série dos alunos do ensino médio, dos adolescentes e jovens do ensino médio no Brasil, e os projetos educacionais foram abandonados. O Rio de Janeiro teve a melhor proposta de educação pública da história do Brasil, que foi idealizada pelo saudoso Darcy Ribeiro. Eu sou do PDT, e o PDT tem um vínculo e uma história na educação do estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Eu sempre digo, Mauro, que se não tivessem abandonado os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, nós não estaríamos perdendo tantos jovens para a criminalidade no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, porque essa proposta, esse projeto da educação em tempo integral, garantia ao estudante que ele tinha, além do ensino cognitivo, que é esse ensino da matemática, do português, que é muito importante, tinha também uma outra coisa fundamental, que era o esporte, que era a cultura, a dança, o teatro, que era também a assistência à saúde da criança, do adolescente, e o horário integral com 4 refeições por dia. Então, a mãe trabalhadora, ela tinha a tranquilidade de ir trabalhar, sobretudo as mulheres, com a tranquilidade de deixar o seu filho num local seguro, numa escola que tinha qualidade e que acolhia e que dava uma educação de qualidade para os seus filhos. E, infelizmente, o projeto dos CIEPs, o projeto da educação em tempo integral, foi completamente abandonado no Rio de Janeiro. E eu sou pré-candidato ao governo do estado porque eu fiz em Niterói, durante os 8 anos, como prefeito da cidade de Niterói, eu fui o prefeito que mais construiu escolas na história de Niterói. E em Niterói eu coloquei pelo menos uma escola, uma creche em horário integral em cada região, em cada comunidade, em cada bairro. Então eu construí várias escolas e creches em horário integral, de maneira que em Niterói as mães pudessem ter tranquilidade de ter uma creche de qualidade. Em Niterói eu não deixei nenhum CIEP abandonado. Nós tínhamos CIEPs na cidade de Niterói, quando eu fui prefeito, Mauro, quando eu assumi a prefeitura, CIEPs do estado, que estavam abandonados e, pasmem, alguns, a bandidagem, o crime, tinha se apropriado daquele prédio. E eu consegui a municipalização daquele prédio,
reformei, reconstruí e devolver ao povo, né, uma escola de qualidade em horário integral. Então, em Niterói, no meu governo, eu não deixei nenhum CIEP, conforme o Brizola, o Darcy Ribeiro imaginaram, nenhum CIEP abandonado. E é isso que nós vamos fazer no Estado. Recuperar todos os CIEPs abandonados, fazer aquilo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 96, ela propõe, que é a colaboração federativa, que é a colaboração do governo do Estado com as prefeituras, independente de quem seja o prefeito, do partido do prefeito, porque depois que termina a eleição, nós temos que governar para todos e garantir, Mauro, que num prazo de 4, 8 anos, num ciclo de gestão, todas as creches, toda a educação infantil nos municípios, pelas prefeituras, em parceria com o Estado, seja em horário integral. O senhor, quando vê, por exemplo, no atual governo, a gestão da educação ser politizada, é uma tragédia. Não é decepcionante isso? Não teria que ser uma ação de Estado e não de governo? Ô Mauro, infelizmente o Rio de Janeiro há muito tempo não tem governo. Na verdade, os políticos olham seus próprios interesses em detrimento do interesse do povo, sobretudo do povo mais pobre, o povo que mais precisa. E assim acontece na educação, assim acontece no transporte público, assim acontece na área do desenvolvimento, da geração de emprego e renda. Mas o nosso compromisso do PDT é resgatar esse conceito, né, dos CIEPs, que foram idealizados pelo Darcy Ribeiro, pelo Brizola, claro, adequando isso à realidade do século XXI. Hoje você tem as novas tecnologias, então o menino, o adolescente, pode ter contato, sobretudo o menino mais pobre, das famílias mais pobres, que muitas das vezes não tem acesso a um computador, a uma tecnologia, mas a escola tem que garantir isso a ele. E aí ele tem que ter a oportunidade de desenvolver as suas habilidades. Eu, quando fui prefeito, eu desenvolvi as plataformas digitais nos bairros mais pobres. Então, com esse projeto integrado aos projetos de educação, o garoto poderia ter acesso a cursos profissionalizantes na área de desenvolvimento de games, né, de audiovisual, e isso é um novo tipo de emprego que gera renda para esses jovens, gera renda para essas famílias. Então, a minha ideia é resgatar esse conceito, adequando ao século XXI, mas integrando educação, cultura, formação técnica profissional, esporte e saúde. Nós temos 1.200 escolas estaduais no estado, muitas abandonadas. Essas escolas têm que ser um instrumento muito potente de desenvolvimento das comunidades. Além da formação dos jovens, além do horário integral, essas escolas, com uma boa gestão escolar, elas têm que estar integradas em cada uma das comunidades, em Nova Iguaçu, em Caxias, em São João de Meriti, em toda a Baixada Fluminense. Essas escolas estaduais têm que estar abertas nos finais de semana, porque muitas dessas escolas têm quadra de esporte que não tem naquela comunidade. Então, a educação tem que voltar a ser uma prioridade, Mauro, porque não há outro caminho para o Rio de Janeiro, para o Brasil, que não seja um investimento pesado em educação. O Brizola e o Darcy falavam isso há 30, 40 anos atrás, mas isso está mais atual do que nunca, porque depois de 2 anos da pandemia, sobretudo as crianças e adolescentes mais pobres, a gente teve um aumento da desigualdade social, um aumento da desigualdade educacional, porque os filhos dos mais ricos, da classe média, tiveram acesso ao ensino à distância, mas a grande maioria das famílias pobres do Rio de Janeiro, os seus filhos ficaram fora do contato com a escola. Então a gente tem que retomar com força para a gente ganhar esses 2 anos que foram perdidos na pandemia e preparar as novas gerações para a vida e para o mercado de trabalho. Então, por isso que a nossa prioridade no governo do Estado, a partir de janeiro de 2023, se Deus permitir, e assim no momento adequado da eleição o povo escolher, é a gente colocar todas as crianças na educação infantil, no horário integral, e gradualmente, de maneira
planejada, a gente estendeu o horário integral do ensino fundamental e no ensino médio, combinando com a formação técnica e profissional para o mercado de trabalho. Olha só, quando eu vejo a entrevista do atual secretário de Estado da Educação, eu não queria nominar, mas é preciso nominar para a gente saber quem é competente e quem não é. Eu pelo menos penso assim, o Alexandre Vale, dá a impressão que ele está falando em mandarim. Porque a gente não entende absolutamente nada. Mas ele não tem de que lado ele trajetória está, na educação, né? Não tem nenhuma. Ele não tem nenhuma história. Não tem expertise assim, nenhuma. Eu sou sociólogo de formação, a minha esposa é pedagoga, os meus dois, meu pai e minha mãe, são professores do Estado, meus irmãos são professores, eu sou de uma família de educadores. Eu sou do PDT, que é o partido que mais defende a educação no Brasil e no Rio de Janeiro. E fiz isso como prefeito de Niterói, construindo um número recorde de escolas, reabrindo os CIEPs do Estado que estavam abandonados. E eu não tenho dúvida, o problema é que, Mauro, a gente tem também uma mentalidade em parcela da elite brasileira ainda escravocrata, que acha que o pobre, a população mais sofrida, né, o povo negro, essa população tem que continuar sem acesso à educação, sem acesso a um trabalho digno. Nós temos que mudar essa realidade, nós vamos mudar essa realidade no Rio e não há outro caminho para a gente reduzir desigualdade social, para a gente reduzir a pobreza e gerar oportunidade para o filho do trabalhador que não seja um investimento pesado em educação. E, infelizmente, isso não vai acontecer com o desgoverno atual do Estado, onde as secretarias, os órgãos centrais do Estado foram loteadas entre os políticos amigos do atual governador. Estou conversando aqui com o ex-prefeito da cidade de Niterói e pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves. Professor Rodrigo, eu queria pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo e propor que no segundo bloco nós possamos falar de desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Emprego, renda. Isso. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves. Professor Rodrigo, eu queria lhe perguntar, não lhe dá impressão, eu tenho essa impressão, mas eu queria ouvir a sua opinião, que o Estado do Rio, no item desenvolvimento econômico, quando a gente olha o Brasil inteiro, a cidade vem andando para trás? Olha, Mauro, a situação do emprego, do desenvolvimento do Rio é dramática, dramática. Na verdade, se você olhar com mais atenção os números, o Rio nos últimos 30 anos perdeu 35% de presença 35? no PIB brasileiro. É a maior perda de um estado na produção de riquezas do Brasil, 35%. Isso tem como desdobramento o quê? Nós perdemos 700 mil empregos com carteira assinada nos últimos 5 anos. O Rio foi passado por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Nós éramos o segundo estado em empregos industriais, que são empregos que têm melhor remuneração. Hoje somos o 7º estado em empregos industriais. E quase 70% dos trabalhadores do Rio de Janeiro ou estão desempregados, é a pior situação do desemprego do Sudeste, o Rio de Janeiro, é uma das 3 piores do Brasil. Então nós temos quase 70% das pessoas ou desempregadas ou na informalidade. O que é isso? É o pessoal que está buscando sobreviver, é o menino ali no aplicativo, na bicicleta, levando uma comida para alguém, sem saber se vai almoçar, se vai jantar, sem ter direito a férias, sem ter 13º, numa condição muito precária, né? É o motorista de Uber, quer dizer, são pessoas que estão sem emprego e estão buscando sobreviver numa situação muito precária. Então, a situação é dramática, Mauro. Todos nós temos um parente, um amigo, um vizinho que está desempregado.
Para vocês terem uma ideia, meus amigos, sobretudo da Baixada Fluminense, em 2010, 12 anos atrás, nós tínhamos 500 mil famílias na pobreza extrema. Hoje temos 1.400.000 famílias na pobreza extrema. O que é isso? São famílias, irmãos nossos, nossos conterrâneos, que estão sobrevivendo, né, estão numa condição muito difícil, com menos de R$110 por mês por pessoa na família. Uma família de 4 pessoas sobrevivendo com menos de R$500 por mês. Então é uma situação dramática. E o que me deixa indignado, Mauro, é que você não tem nenhuma política por parte do governo do Estado para reverter isso. Eu, quando fui prefeito em Niterói, eu agora, inclusive na pandemia, eu criei uma renda básica para todas as famílias pobres de Niterói, e ninguém em Niterói passou necessidade, fome, durante a pandemia. Então, todas as famílias pobres, 50 mil famílias em Niterói, todas elas tiveram direito a um auxílio de R$500 que a Prefeitura de Niterói pagou, e agora o meu sucessor, que era o meu vice-prefeito, criou um programa que é a Moeda Social Araribóia, que é uma renda básica para todas as famílias mais pobres. E é isso que eu vou fazer no governo do Estado. Eu vou criar um programa emergencial, porque é disso que a gente precisa, e o povo do Rio de Janeiro que precisa. Nós vamos criar um programa de frentes de trabalho, renda e emprego para os trabalhadores e para as famílias que mais precisam. Então, nós vamos criar frentes de trabalho para levar água e esgoto tratado para a Baixada Fluminense, para São Gonçalo e para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, porque a grande maioria dos bairros dessas regiões não tem água e esgoto tratado. Nós vamos criar frentes de trabalho, Mauro, para construir moradia popular. O Rio tem um déficit habitacional de 400 mil moradias. Por isso que em todo verão a gente vê tragédias como a de Petrópolis. Ninguém quer morar em beira de rio, ninguém quer morar em pirambeira, em área de encosta, e que a cada chuva, a cada verão, acontecem essas tragédias. As pessoas, infelizmente, acabam ocupando essas áreas porque no Rio de Janeiro nós nunca tivemos uma política de Estado para habitação. Então, eu vou criar frentes de trabalho para recuperar as escolas que estão abandonadas, para recuperar as unidades de saúde que estão abandonadas, mas especialmente para levar água e esgoto tratado e para construir moradia popular. Com isso, eu tenho certeza que nós podemos gerar, num prazo curto de tempo, 150 a 200 mil empregos diretos. E, em paralelo a isso, Mauro, estruturar um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo para o Rio. Porque nós temos um potencial extraordinário na área da indústria do petróleo. Agora, nós precisamos lutar para que a Reduc e o polo da Reduc se desenvolva mais fortemente em Caxias. A gente precisa de uma nova refinaria em Itaboraí, que vai ajudar muito a desenvolver a região de Magé, de Guapimirim. A gente precisa transformar o Rio no polo do complexo industrial e de serviços de saúde. Nós temos aqui a Fiocruz, que está produzindo as vacinas contra o coronavírus. E a gente pode gerar milhares de empregos nessa área. Então, além da educação, especialmente da educação em tempo integral, a minha prioridade, a minha absoluta prioridade, a minha obsessão é gerar emprego e renda no Rio de Janeiro. E eu sei como fazer, porque eu fiz isso como prefeito de Niterói. Agora, eu queria lhe perguntar, por que o governo atual, por exemplo, não falta dinheiro nos cofres do governo do Estado? O que está faltando? Já que o Estado tem bilhões em caixa, o governador não se cansa de falar sobre isso, porque temos não sei quantos bilhões, porque bilhões e bilhões, números que a nossa gente nem entende o tamanho, mas que é dito com tanta facilidade, sai pela boca do governo, do Estado, do governador e de seus representantes, dos seus prepostos, né? Do seu assessor, do seu secretário disso, secretário daquilo, mas isso não chega na gente que mais precisa. Ô Mauro, tem bilhões em caixa, mas a gente observa que o serviço de transporte público dos trens da Supervia pioraram, os serviços de educação do Estado pioraram, a situação da segurança pública do Estado piorou, o emprego e a renda piorou,
E as coisas estão aumentando toda semana. Você vai ao supermercado, a inflação, o preço do custo de vida aumentando. Então, o Estado tem bilhões, mas a vida do povo está pior. Isso por quê? Porque o governo do Estado não funciona para o povo. Ele funciona para os políticos amigos do governador. É essa a realidade que a gente precisa mudar. Aliás, como eu falei, nós fizemos isso durante os 8 anos quando eu fui prefeito de Niterói. Não é à toa que eu transformei Niterói na melhor cidade em qualidade de vida. Não é à toa que toda a população pobre hoje tem a moeda social, uma renda básica, e as pessoas vivem com dignidade. Nós levamos água e esgoto tratado para todas as favelas de Niterói, para todas as comunidades. E aí, quando a gente fala de violência, isso é muito importante, Mauro, a gente tem que pensar nessas coisas. Por que Niterói é a única cidade que não tem o domínio armado de bairros, de comunidades, por milícias, por exemplo? Ou não tem uma situação de descontrole, eu consegui reduzir em 80% os índices de criminalidade? Porque a gente levou creche em horário integral para todas as comunidades e bairros, porque a gente levou o programa Saúde da Família, com a presença da saúde, da atenção básica, para todas as regiões e comunidades, porque a gente levou água e esgoto tratado, porque a gente garantiu uma renda básica para as famílias mais pobres sobreviverem e ninguém passar fome. Então, quando o Estado está presente e dá assistência às famílias e dá apoio àqueles que mais precisam, é muito mais difícil a bandidagem se instalar. E é isso que nós precisamos fazer no Estado. Não há, em nenhum lugar do mundo, solução para o problema da violência urbana apenas com ações de polícia. Então, eu investi, por exemplo, muito em inteligência, em polícia de proximidade, apoiei muito a polícia militar, a polícia civil, durante o meu governo como prefeito de Niterói. Agora, eu reduzi 80% os índices de criminalidade, porque junto com as ações de polícia, nós tivemos o desenvolvimento territorial, a qualidade de vida e, sobretudo, a possibilidade das pessoas viverem com a dignidade. E é isso que a gente precisa fazer no Estado do Rio. Queria pedir licença mais uma vez para o nosso segundo break, ao mesmo tempo em que queria propor ao senhor que nós possamos falar sobre exatamente esse ponto de descontrole que é a questão da segurança. Não sei se o senhor concorda, mas a nossa segurança parece uma polícia de corre-corre. Quando tem uma ocorrência em Niterói, corre para Niterói. Quando a ocorrência está na Baixada, corre para a Baixada. Queria saber por que, na sua opinião, por que isso está acontecendo. E falta policiamento. Por que isso ocorre? Mas vamos saber daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estou conversando aqui com o pré-candidato a governador, Rodrigo Neves. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves. Professor Rodrigo, queria perguntar sobre esse assunto da segurança pública. Agora, uma outra coisa que eu queria anteceder essa pergunta é que, não sei se o senhor concorda, no Brasil tem muitos pensadores. Aqui no estado do Rio, passando por vários governos, muitos pensadores, muitos prometedores, mas poucos fazedores. O senhor concorda? Eu concordo, Mauro. Eu sou gestor público, eu fui prefeito e é muito difícil, não é tarefa fácil, tirar os projetos do papel. Por isso que eu sempre digo, você tem que passar por uma experiência numa prefeitura para pensar em disputar o governo do estado. Porque numa prefeitura, Mauro, você toma 15, 20 decisões por dia, pelo menos, que mexem com a vida de milhares de pessoas. No governo do estado, você vai tomar 20, 30 decisões por dia que vai mexer com milhões, que vão mexer com milhões de pessoas, com 17 milhões de habitantes do Rio. Então, por melhor que seja a equipe, e eu sempre me cerquei de bons secretários, de uma equipe qualificada, técnica, séria, honesta, mas, além disso,
você tem que ter a experiência de governo. Né? Você não vai colocar para dirigir o seu carro uma pessoa que nunca dirigiu um carro na vida. Então, o governo do estado do Rio é isso. Nós temos um governador que era vice do juiz, né, que foi afastado e que nunca tinha administrado. E, infelizmente, a impressão que a gente tem é que ele não governa o Rio. Na verdade, alguém governa, alguém de maneira teleguiada comanda o estado. Hoje, não tem um governo que funcione no estado, porque os serviços públicos do estado pioraram, infelizmente pioraram, e a segurança pública é o maior desafio, um dos maiores desafios do Rio, sobretudo da região metropolitana, da Baixada Fluminense. Como eu disse, nós não vamos resolver o problema só com polícia, nós não podemos confundir as consequências com as causas do problema, ou seja, se a gente continuar com 60%, 70% dos nossos trabalhadores desempregados ou na informalidade, evidentemente, a gente não vai conseguir estancar, né, romper com esse controle pelas organizações criminosas de bairros inteiros na região metropolitana do Rio. Então, a gente precisa criar frentes de trabalho regulares para os trabalhadores do Rio, precisa garantir uma renda básica para todas as famílias mais pobres, precisa desenvolver a economia do Rio. Agora, precisa de uma política de segurança que, de fato, tenha como referência, Mauro, aquilo que foi feito de melhor no mundo. Por exemplo, se a gente olhar a experiência de Medellín, de Nova York, que eram regiões muito violentas e que conseguiram desenvolver uma segurança pública para o cidadão de melhor qualidade, combater o crime, a gente vai ver que não se faz isso sem investimento em inteligência, sem planejamento, sem cooperação com o governo federal, seja qual for o presidente da República. Hoje o Rio não tem Secretaria de Segurança e nem uma agência de segurança que faça a relação com a Polícia Federal, com as Forças Armadas, porque o Rio de Janeiro não produz armas nem drogas. Então você precisa de um trabalho integrado com as agências de segurança federais para combater o crime no Rio. Por outro lado, todas as experiências de prevenção à violência urbana que foram bem-sucedidas, elas precisam da participação do poder público local. Eu falo das prefeituras. Então a gente precisa de uma agência de segurança no Estado, mantendo a autonomia da polícia, a autonomia administrativa, financeira, da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas uma agência, uma Secretaria de Segurança que faça a relação com as prefeituras, porque é preciso desenvolver os bairros, os territórios, levar serviços de iluminação, né, de infraestrutura urbana, e isso é papel das prefeituras. E, finalmente, Mauro, a gente precisa de uma polícia muito bem colocada por você, uma polícia que não seja uma polícia reativa. Por isso que a gente tem, infelizmente, as situações que a gente tem. O Estado precisa tratar, seja nas políticas públicas ou na segurança pública, o Estado precisa tratar a população da favela, da comunidade, como cidadão. Seja na segurança pública, seja nas políticas públicas. O Estado tem que respeitar as pessoas das favelas e das comunidades e enfrentar o crime. Agora, como que a gente faz isso? Com uma polícia proativa, não uma polícia meramente reativa. O que é a polícia proativa? É aquela que trabalha com planejamento. Por exemplo, quando eu fui prefeito de Niterói, eu coloquei as inspetorias da Guarda Municipal numa mesma lógica de planejamento das distritais da Polícia Civil e das companhias destacadas da Polícia Militar. Então, eram 5 inspetorias da Guarda, 5 distritais e 5 companhias da Polícia Militar. E de 15 em 15 dias, eu pessoalmente participava de reuniões com os comandantes das forças policiais e da Guarda para fazer o plano de policiamento de Niterói de acordo com a mancha criminal. Então, a gente, na verdade, tinha uma polícia e um policiamento de proximidade e proativo. É dessa forma que a gente vai garantir uma segurança pública de melhor qualidade para o cidadão do Rio de Janeiro. Não é fazendo o que, infelizmente, a gente viu nos últimos anos e que não produziu resultado. É preciso valorizar o policial. Eu me lembro que em 2016,
o Estado deixou de pagar o 13º para todos os policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e os policiais penais. A única cidade onde a prefeitura pagou um auxílio emergencial, uma espécie de 13º, que o Estado não pagou para todos os policiais foi em Niterói. Então, eu fiz uma legislação na Câmara e paguei a todos os policiais que trabalhavam em Niterói esse auxílio. Agora, por exemplo, o atual governador aprovou lá um programa chamado programa de apoio às polícias, mas esqueceu dos inativos e daqueles que estão na reserva, e os pensionistas, que muitas das vezes, porque o policial é o único servidor que fica 24 horas exposto, com a sua vida exposta, esqueceu dos reservistas, esqueceu dos veteranos, e o meu compromisso é estender essa gratificação não só dos ativos para os pensionistas e para os veteranos, aqueles que dedicaram, que expuseram a sua vida em defesa da segurança pública. Então a gente precisa valorizar os bons policiais, que são a imensa maioria dos policiais, e ter um comando do governador e da segurança pública com esse planejamento. Não há solução mágica, Mauro, para resolver o problema da segurança pública e nem vamos, de uma hora para outra, resolver o problema da segurança pública. Mas há caminho, e eu fiz isso durante o meu governo em Niterói, em 6 anos, depois dos 2 primeiros anos arrumando a casa, nós reduzimos 80% os índices de roubo de rua, de roubo de veículo, de roubo a cargas, que é um outro problema do Rio de Janeiro, o roubo de carga, e infelizmente isso afeta também a economia e o emprego, porque as empresas saíram do Rio, porque a carga tributária do Rio para o empreendedor é muito elevada, mas também porque nós temos hoje uma situação de violência e de insegurança muito grave, inclusive na Baixada. Queria pedir licença por mais alguns minutos para o nosso próximo intervalo, mas queria conversar com o senhor a respeito da falta de unificação da linguagem em vários governos. Né? A gente vê governos municipais que não têm linguagem única e aí não tem comando. Não há diálogo, né? Isso, falta de diálogo. Esse vai ser o assunto do nosso próximo bloco. Muito bom, Mauro. Estou conversando aqui com o pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o Rodrigo Neves, pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Já falamos da necessária experiência na gestão pública. A gente vê aí muita gente querendo ser governador, ser prefeito, às vezes até ser presidente, mas falta muita experiência. Isso já foi falado aqui no nosso Fala Baixada. Mas eu queria, nesse tempo que nos resta, falar que em muitos governos a gente vê as pessoas, cada um falando uma coisa, e não há unificação sequer da linguagem, muito menos do comando. O senhor percebe isso? Eu não tenho dúvida, Mauro. A gente vive uma crise onde quem mais sofre é o povo, e sobretudo o povo mais pobre, as pessoas que precisam mais da assistência do Estado, das políticas do Estado, e a gente vê essa coisa do ódio, né? Eu acho que a gente precisa superar isso. Não é? Essa coisa do vizinho brigar com o vizinho, do filho com o pai, do pai com o filho, por causa da política. É evidente que é importante o debate da política, mas depois da eleição, essa disputa tem que ser superada e o governante tem que governar para todos. Eu penso assim, depois da eleição a gente não pode ter um clima de beligerância, de ódio, de falta de diálogo, porque numa crise, se a gente não tiver diálogo, união de esforços,
seja com o presidente da República, seja com o governador, os prefeitos, evidentemente que quem mais sofre com isso é a população. O senhor defende a proximidade com o governo federal, seja ele quem for o eleito. É claro, isso? a gente tem que ter diálogo, né? Eu tenho, evidentemente, as minhas preferências partidárias, o candidato do PDT é o Ciro, eu tenho um excelente diálogo com o ex-presidente Lula. Agora, seja qual for o presidente da República, você tem que ter diálogo, cooperação entre o governo federal, o Estado e os municípios, as prefeituras, para melhorar a vida das pessoas. Agora, o que eu queria chamar a atenção também, Mauro, que é muito importante, é a valorização daqueles que sempre foram discriminados. As mulheres, de maneira muito especial. Eu, quando fui prefeito, 70% das funções dos secretários do governo eram mulheres em Niterói. A mulher tem muito a contribuir com a sociedade e a gente precisa definitivamente superar essa visão de que a mulher é uma cidadã de segunda classe. A sua vice poderá ser uma mulher? Poderá ser uma mulher. Eu até preferiria que na minha chapa, seja o senador ou o vice-governador, tivesse a presença feminina. Agora, o importante é que a gente, durante a gestão do Estado, tenha a compreensão de que a gente precisa reduzir as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero, valorizando muito o papel da mulher na sociedade, também reduzir muito e enfrentar essa coisa que muitas das vezes se revela e a gente vê nas redes sociais, o preconceito por causa de raça. Eu acho que o racismo é uma coisa repugnante e a gente precisa valorizar a cultura e a contribuição do povo negro, a formação da cultura do Brasil. E eu tenho certeza que com tudo isso, Mauro, a gente pode superar as graves dificuldades que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo. Eu tenho 45, vou fazer 46 anos agora, sou gestor público, estou casado há mais de 25 anos com a Fernanda, minha esposa, que é pedagoga, também tenho 3 filhos, uma netinha, e você, não sei, ser avô é uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho uma netinha que vai fazer agora 3 anos, que aliás fez 3 anos, a Manuela, que é uma alegria, é o xodó da nossa casa. E eu acredito que nós, cada um de nós, cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, seja em Nova Iguaçu, em Caxias, em São João de Meriti, em Nilópolis, em toda a Baixada Fluminense, a gente tem que pedir a Deus que nos ilumine nesse momento tão importante do Brasil, tão importante do Estado do Rio, quando a gente vai escolher os próximos governantes, para que a gente possa superar esse momento difícil do Estado do Rio e a gente voltar a ser um Estado da esperança, de uma vida digna para toda a população do Rio de Janeiro, especialmente aqueles que mais sofrem e estão sofrendo nessa crise atual. Rodrigo, você sabe, eu nasci e vivo na Baixada Fluminense, né? Eu nasci em Nova Iguaçu, tenho muito orgulho da nossa Baixada e também uma preocupação gigantesca. Olha, a Baixada e o Estado precisa de um governante que tenha um olhar verdadeiro. A gente vê muita gente aí que não... A gente sabe que é um contador de histórias, né? Isso, Mauro, infelizmente é isso. O Estado e a Baixada não aguentam mais essa gente. Quando eu assumi a prefeitura em 2013, no meu primeiro mandato, a cidade de Niterói estava sofrendo uma crise desde aquela tragédia do boom em 2010. A cidade estava endividada, os serviços públicos precários, a população sem esperança e com boa gestão, com transparência e, sobretudo, com compromisso com o povo, um compromisso de verdade com as pessoas que mais precisam das políticas públicas, das políticas do Estado. A gente, 8 anos depois, entregou a prefeitura, eu entreguei com quase 90% de aprovação, o que é raro, um governante terminar o segundo mandato com quase 90% de aprovação, o meu vice-prefeito eleito no primeiro turno e a cidade com seu orgulho resgatado, com a qualidade de vida resgatada e com um projeto de futuro, que assegura um futuro melhor para as futuras gerações. É isso que eu acredito que é possível fazer no Estado do Rio de Janeiro. Agora, como eu disse, é preciso ter compromisso com o povo de verdade
e não com os políticos amigos. É preciso ter transparência e é preciso ter experiência da boa gestão. Rodrigo, muito obrigado. Quero agradecer aqui, sinceramente, o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada, ficando desde já o convite para uma volta, quantas vezes você julgar necessárias. Mauro, foi um prazer estar com você, com todos aqueles que estão nos assistindo, e pode ter uma certeza. Assim como eu fiz em Niterói, nós vamos governar para todos, mas especialmente para aqueles que mais precisam. E a Baixada Fluminense precisa ter um governo que funcione, especialmente funcione para a Baixada. O meu compromisso é olhar de maneira prioritária no governo do Estado, para a Baixada Fluminense, para São Gonçalo e para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde está a maioria do nosso povo que precisa mais da ação do Estado. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.